Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço de reflexão. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo WhatsApp do grupo da igreja, também pelo YouTube, que eu espero que essa reflexão ela sirva de alento para a sua vida, que ela sirva de momentos inspirativos na presença do Senhor. Nós vamos refletir hoje acerca da passagem bíblica que se encontra no livro do Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 17. Eu gostaria que você fizesse essa leitura completa em casa, mas essa leitura ela tem o seu ápice, essa narrativa ela fecha com a seguinte expressão lá do versículo 17, que diz: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Meus queridos, aqui nós temos uma passagem bíblica, né? Como eu disse a vocês, esse versículo 17, ele fecha essa narrativa, pelo menos essa etapa da narrativa, e quando nós olhamos para o contexto, para essa primeira parte do texto, nós também vamos notar que há um problema de ordem alimentícia e um problema de ordem espiritual. Daniel havia feito um voto ao Senhor. Daniel decidiu, juntamente com seus amigos, de não se contaminar com aquelas comidas que o rei estava determinando para que os seus súditos ali mais próximos estivessem se alimentando com elas. Não se trata aqui de preferir vegetais em detrimento de comidas de origem animal, mas se trata aqui da preparação e do tipo de comida que estava sendo oferecida. Nós sabemos que os judeus eram rigorosos. Na lei de Moisés, o Código Sanitário, o Código Alimentício, o Código Civil, todos eles estavam entrelaçados em um único código que é apresentado ali no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que nós vamos perceber é que a forma de preparar os alimentos ia de encontro aos requisitos rituais, né, de preparação que eram descritos na lei. Então, Daniel, esse era um primeiro princípio. O segundo princípio diz respeito àquela aculturação babilônica, ou seja, Daniel não queria que a cultura, a forma de ser babilônica, fizesse parte agora da sua vida. Então ele decide em ter uma postura diferente, ele e seus amigos têm uma postura diferente em relação a isso. O que nós vamos perceber, meus queridos, é que eles preferem se alimentar só com vegetais. É claro, há uma relutância aí dos responsáveis pela alimentação por acharem o seguinte: olha, Daniel, se você tiver muito emagrecido e o rei estiver passando, vai assim, por que esses jovens têm um aspecto adoecido, têm um aspecto que estão adoentados, né? Ou melhor, um aspecto emagrecido, parece até que estão adoentados. Então os responsáveis pela alimentação ficaram temerosos. Então Daniel propôs aí uma experiência, em que no cabo de 10 dias, se eles não estivessem tão robustos quanto os outros, o copeiro, né, o cozinheiro poderiam fazer da maneira que achassem melhor. E a gente vai perceber que há uma qualidade na aparência física desses jovens ao término desses dias. Eles estavam mais viçosos, né, como nós dizemos aqui até no Nordeste, estavam mais viçosos em relação aos outros jovens da mesma idade. Mas há somente uma melhoria no aspecto físico? Não. Além do aspecto físico, há também uma melhoria do aspecto espiritual. Perceba, meus queridos, que esse tem sido um dos nossos problemas no tempo de hoje. Às vezes nós procuramos melhorias no aspecto físico, nos parecemos crentes, nos parecemos gente que realmente segue ao Senhor, mas quando nós vamos ver a bagagem espiritual, nós temos parado para nos alimentar na mesa do mundo. E aqui, meus queridos, eu não estou dizendo, eu não posso comer na casa de fulano, eu não posso comer na casa de Beltrano, eu não como naquele restaurante, eu não como naquele bar. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou falando aqui são a respeito de escolhas que nós fazemos em relação à nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos resultados espirituais em nossas vidas quando temos nos alimentado na mesa do mundo. A Bíblia ela faz a declaração que todo crente ele deve ser separado. Lá em Romanos capítulo 12 nós temos a inscrição que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. E há também lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3, uma passagem que é muito importante para os nossos dias hoje, que diz o seguinte:
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que essa passagem bíblica está dizendo? Que a nossa postura, a nossa conduta, ela deve se basear nessa decisão que tivemos, nessa decisão que fizemos de seguir a Cristo Jesus. Nós precisamos parar de dizer que nós temos uma vida social ou uma vida secular e outra vida espiritual. Não, meu irmão, você só tem uma vida. E precisa entender que a sua vida espiritual é a que orienta a sua conduta social. Então nós vamos perceber, meus queridos, que todo crente ele tem só uma vida. Ele não está dividido entre eu sou carne, eu sou espírito. A gente tem sempre essa briga, né? Mas a gente preza pelo quê? Pelo espírito. Então nossa vida espiritual é o que vai determinar justamente como vai ser a nossa conduta social. Se a nossa vida espiritual está para cima, a nossa conduta espiritual ou social vai refletir esse nosso aspecto religioso. Mas se a nossa conduta espiritual anda enfraquecida, anda se alimentando em mesas que não devia, quando chegar diante da sociedade, não fará a menor diferença. Lembre-se, meus queridos, que nós fomos chamados para sermos separados, para sermos servos do Senhor, cidadãos dos céus. Que essa palavra encontre lugar seguro em seu coração e que possamos meditar nela hoje, amanhã, até o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Em nome de Jesus.